oportunidade. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Nós leremos os versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui. Obrigado porque nós temos esta liberdade para estudarmos a tua palavra e nós te pedimos agora em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da tua lei. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo, ó Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Transformado, não conformado. Transformado, não conformado. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Nós acabamos de ler 2 versículos no capítulo 12 de Romanos. Lembrando que Romanos é uma carta doutrinária, né? Você não vai encontrar tudo o que você deseja de doutrina, mas é uma carta doutrinária, sendo ela o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então, o maior tratado teológico do Novo Testamento é a carta aos Romanos. E os primeiros 11 capítulos dessa carta falam sobre o Evangelho de Deus. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre a nossa perdição por causa do pecado, né? Eu estou resumindo aqui. Por exemplo, você vai ver texto, por exemplo, todos pecaram. Todos pecaram, né? Não há um justo sequer diante de Deus. Ainda do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da nossa justificação, né? Que temos paz com Deus por meio de Jesus. Do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa santificação, a nossa segurança, e vai dizer, como nós vimos na semana passada, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, fala sobre Israel e a eleição incondicional de Deus. E Paulo termina essa primeira sessão aqui doutrinária com uma doxologia, com uma adoração a Deus, nos mostrando que toda boa teologia, ela leva a uma adoração. Olha que lindo que ele escreve lá no capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Esse aqui é o versículo do nosso casamento, né? Está ali, né? O convite do nosso casamento tinha esse versículo aqui, esses versículos, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo está falando de tudo aquilo que ele disse, que é o Evangelho. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, após Paulo falar do Evangelho e falar de toda essa teologia, ele termina com uma adoração. E agora no capítulo 12, Paulo ele marca uma virada. Ele vai começar agora uma nova sessão. E o apóstolo aqui ele vai traçar um perfil da vida cristã que deve brotar do conhecimento do Evangelho. Uma vida cristã que deve brotar do conhecimento do Evangelho. E o versículo 1
e 2, que nós lemos, do capítulo 12, ele é um resumo de toda a nossa vida cristã. Sim. O versículo 1 e o versículo 2, ele é um resumo de toda a nossa vida cristã. Por quê? Porque ele nos ensina algumas lições. E a primeira delas é a seguinte: uma completa devoção a Deus. Olha o que diz o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Diante de tudo o que Deus fez por nós, que Paulo fala do capítulo 1 ao capítulo 11, dessa tão grande salvação, por causa das misericórdias de Deus, o apóstolo Paulo, então, ele roga aqui, ele está escrevendo a crentes, uma devoção completa. Como? Versículo 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está usando aqui uma terminologia usada no templo. Essa metáfora aqui é do adorador que chega no templo com uma oferta, um animal para um sacrifício. Imagina lá no Antigo Testamento, quando você está lendo Levítico, capítulo 1, principalmente, os primeiros capítulos de Levítico vai falar a respeito disso, mas o capítulo 1, você chega ali com um animal para o sacrifício, mas no Antigo Testamento, algumas ofertas, elas eram pelo pecado. Quando o adorador, ele levava o animal, o sangue que era derramado, ele era derramado para o perdão dos pecados. No entanto, Jesus, ele é a nossa oferta pelo pecado. Lembra quando João Batista vê Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando a gente lê Hebreus, nós entendemos que ele é um sacrifício de uma vez por todas. Não há mais necessidade de um sacrifício para o pecado. Então, logo, a oferta para a qual Paulo aponta aqui não é para o nosso pecado. Mas existia um tipo de oferta também que era chamado de oferta queimada. Oferta queimada, no qual se sacrificava um animal valioso do rebanho, de acordo com as finanças que as pessoas tinham, mas um animal valioso do rebanho, e esse animal ele tinha que ser sem defeito. Por quê? Porque um animal sem defeito era um animal caro. E esse animal, ele indicava tudo o que você tinha, tudo aquilo que você tinha estava à disposição de Deus e que você não estava oferecendo sobras para Deus. Você fala, mas pastor, tem algum exemplo disso no Antigo Testamento? Tem. Quando nós lemos a carta aos Malaquias, o profeta Malaquias, ele fala que ele estava sendo roubado. Deus não diz isso? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Só que as ofertas que estavam sendo feitas, Deus reclama ali com Israel, ele diz o seguinte: vocês estão trazendo animais coxos, ou seja, eles estavam dando para Deus o resto. O resto. E na oferta queimada, tinha que ser o animal sem defeito, ele era um animal caro, você não estava oferecendo sobra para Deus, e a oferta sempre ela era queimada por completo. E isso representava a total consagração e devoção a Deus. E o que acontecia? E aquela fumaça que subia, a palavra diz que era como um aroma agradável ao Senhor. Um aroma agradável ao Senhor. Naquela época, Deus aceitava a oferta de animais mortos. Agora, Ele pede que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Da mesma forma que os animais eles eram entregues por completo e completamente queimados, nós cristãos deveríamos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, isso significa viver uma vida de total dedicação e submissão a Deus, sendo uma entrega total, toda a minha vida para Deus. Eu costumo dizer, nós temos medo de dizer isso para Deus. Sabe por quê? Porque vai que Ele atende. É como você falar assim para Deus: Senhor, eis-me aqui, e se Deus atende, eu estou perdido.
Porque Deus pode tirar coisas que eu não quero que Ele tire. Deus pode me mandar ser um missionário. Eu acho que muita gente tem medo de ser missionário. A gente estava conversando na mesa de casa hoje, e eu estava olhando para o Luquinhas, né? Eu falei assim, o Luquinhas não tem medo, ele é destemido, né? E a gente estava falando sobre ser missionários. Eu falei assim, eu acho que o Luquinhas vai ser missionário num lugar que ninguém vai. Aí o João olhou do lado e falou assim, na Coreia do Norte. Eu falei, meu Deus, né? Na Coreia do Norte. E a Thaís falou, eu tenho que preparar meu coração. Eu falei, se prepara, porque se a gente falar não, Deus leva a gente e encaminha depois o Lucas para a Coreia do Norte. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? É uma dedicação, uma entrega total. Assim como no Antigo Testamento, quando um animal era oferecido, ele tinha que ser sem defeito, o mais valioso do rebanho, ele não podia ser sobra. Nós não podemos oferecer para Deus o resto, a sobra. Mas em gratidão pelas misericórdias derramadas, nós devemos nos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, uma entrega total, não o resto. Não o resto. Como? O salvo em Cristo, ele deve ser um culto vivo. Guardem isso. O salvo em Cristo Jesus, ele deve ser um culto vivo. O Espírito Santo, ele transforma o pecador em um adorador. E este culto deve ser santo e agradável a Deus, assim como um aroma agradável da oferta queimada. Lembra que a oferta, ela queimava o animal todo e aquilo era agradável? Então o nosso culto, ele deve ser santo e agradável. Mas o salvo em Cristo, a sua vida é um culto vivo. E se a vida do cristão deve ser um culto vivo, então não há divisão entre o sagrado e o secular. Lembra que a entrega é total? Eu estou me entregando total. Da mesma forma que tudo era queimado, da mesma forma que tudo era entregue do animal, a minha entrega é total a Deus. Senhor, está aqui toda a minha vida, todas as áreas. E se todas as áreas são entregues, a minha vida se torna um culto. Então, não há uma divisão entre na igreja nós somos uma coisa e lá fora eu sou. Não existe essa coisa de deixe o seu cristianismo em casa ou na igreja e vai para o trabalho. Isso não existe. Então não se separa. O cristão, ele oferece sacrifício santo em todo e qualquer momento da sua vida. Quer no templo, quer no trabalho, quer nos estudos, quer em casa. Nossa adoração precisa se estender para todas as áreas da nossa vida. É um sacrifício vivo. E a Bíblia chama isso de o nosso culto racional. O nosso culto racional. A palavra racional significa lógica, em grego. Ela é literalmente essa palavra, lógica. O nosso sacrifício lógico significa primeiramente que, guardem isso, só à luz da misericórdia de Deus, a oferta que fazemos de nós mesmos pode ser vista como algo racional ou lógico, mas o mundo não entende isso. Quando você diz que a sua vida é totalmente em todas as áreas entregue a Deus, a pessoa não cristã ela não entende isso. Porque isso é perder tempo. E isso, onde já se viu fazer isso com a sua vida, onde já se viu entregar a sua vida ao Senhor dessa maneira. Você é tão jovem, tem tanto para viver, tem tanto para cumprir. Como que você faz isso com a sua vida? Essas são algumas das respostas que o mundo vai lhe dizer. E, segundo, uma reflexão clara sobre a misericórdia de Deus mostra que a única reação lógica é fazer da nossa vida essa oferta sacrificial. Paulo começa, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo que, olha,
diante de tudo aquilo que Deus fez, diante das misericórdias dele, qualquer coisa menor que um sacrifício total de si mesmo a Deus é absolutamente irracional. A entrega tem que ser total. Deus nos salvou. Nós estávamos mortos por causa do nosso pecado. Éramos carentes da salvação, mas Ele em amor, como nós vimos na semana passada, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos fez justos, Ele nos glorificou. Significa que Ele começou uma obra lá no passado e Ele vai completar ela no futuro, isso é certo. Agora nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. E o lógico nisso tudo é fazermos da nossa vida uma oferta viva a Deus. Diante de tudo que Ele fez para nós, o lógico é fazermos da nossa vida uma oferta viva a Deus. Isso me faz pensar, nos faz pensar, como que nós temos reagido? Nós temos oferecido a Deus toda a nossa vida? Ou nós temos oferecido o resto? A gente poderia citar alguns lugares, algumas questões em que nós oferecemos o resto. Pode ser nas minhas finanças, pode ser no meu tempo de oração, pode ser na minha vida ministerial. Mas como assim, pastor? Por exemplo, nas finanças, uma vez uma pessoa disse assim para mim: Davi, eu estou muito feliz porque Deus me deu emprego, eu quero louvar a Deus, Deus é muito bom, olha, Deus é fantástico, e eu estou tão feliz, que se esse mês sobrar, eu dou o dízimo. Eu olhei para a pessoa e falei assim, não dá não. São as primícias. E às vezes nós fazemos isso ministerialmente. Se sobrar tempo do meu trabalho, do meu estudo, eu me envolvo com os ministérios da igreja. Ou nós fazemos isso no nosso tempo devocional em casa. Olha, se der hoje eu faço devocional, se der eu não faço minhas orações. E tantas outras áreas da nossa vida que nós ofertamos o resto a Deus. E eu pergunto, qual o cheiro, qual o aroma da nossa oferta tem subido ao Senhor? Qual aroma tem subido? Segunda lição, uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. Paulo, ele está propondo aqui um modo de vida radical. Um modo de vida radical. Por quê? Uma nova maneira de viver. Será necessário uma mente transformada aqui. E ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século. A NVI aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos transformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia aqui de século ou de mundo, talvez você lê mundo, outros estão lendo século, não é um mundo criado de Deus, mas a ideia aqui é de o presente tempo em que nós vivemos. O presente tempo em que vivemos, suas crenças e valores. O presente tempo em que nós vivemos, suas crenças e valores. E com relação ao tempo presente, olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E nós não devemos, o apóstolo Paulo diz aqui que nós não devemos nos amoldarmos, nós não devemos nos conformarmos com este sistema do mundo. A ideia aqui é não deixar que o mundo seja o molde das nossas vidas. O molde. Para tentar explicar, existe algo muito difícil de se preparar em casa,
que a gente compra no supermercado. Você prepara 1 litro de água quente, de água fervendo, aí você pega a caixinha, você abre aquela caixinha, você pega uma vasilha, às vezes de vidro, de plástico, pode ser redondo, pode ser quadrado, então você abre a gelatina, joga dentro e mexe, algo muito difícil de preparar, né? E mexe a gelatina, né, Andressa? Mexe, põe na geladeira, põe para esfriar. E ele ganha o molde do pote que você coloca. Entendeu? Então a ideia é que o mundo, ele não pode, quando eu digo o mundo, gente, eu não estou querendo dizer a matemática, a ciência correta, eu não estou querendo dizer a medicina, eu não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer a ética do mundo, os valores do mundo não podem nos moldar. Não podem nos moldar. Mas ao invés disso, Paulo vai dizer o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra transformado aqui é metamorfose. E metamorfose, essa palavra, ela é usada para descrever quando uma lagarta sofre, o que uma lagarta sofre para se tornar uma borboleta. Vocês já viram isso? Coisa mais linda, quando a lagarta está ali. Quando eu era criança, eu não tinha paciência, né? Eu estourava os casoulos todos. Estou confessando aqui. Mas essa transformação é uma transformação completa, radical, de dentro para fora. Uma transformação completa, radical, de dentro para fora. E reparem que Paulo está escrevendo para crente. Paulo não está escrevendo para incrédulo. Porque o incrédulo não vai entender quando você diz, olha, diante de tudo que Cristo fez por você, eu te rogo. Paulo está escrevendo aqui para crente, para aqueles que já foram salvos, e ele está pedindo para que esses transformem-se pela renovação da mente. E esse é um processo gradativo. Ele usa a mesma palavra lá em 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: mas todos temos o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, e nos vemos transformados nesta imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor, ou nós somos transformados com glória cada vez maior, ou outra versão diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, conforme a imagem do Senhor. A mesma palavra. O cristão deve ser transformado e não amoldado a esse mundo. Transformado e não amoldado. Então quer dizer que eu vou me esconder? Quer dizer que eu não vou viver nesse mundo? Não é isso que o texto está dizendo, mas nós vamos influenciar o mundo. Quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, é algo que eu estou orando para começar uma nova série, talvez, a ética do reino. A ética do reino. O Sermão do Monte, ele é a ética do reino de Deus. É a ética daqueles que são salvos, como eles devem viver nesse mundo. Como eles devem viver nesse mundo. E em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14 e 16, olha o que Jesus disse, olha só. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, queridos, o sal, ele preserva aquilo que já está morto e dá sabor. Quando nós usamos, por exemplo, na carne, o animal já foi morto, o sal preserva para que aquilo não venha a apodrecer, mas também ele dá sabor. Logo, o papel do cristão é fazer a diferença, é ser sal da terra. O cristão, ele não pode ser do molde do mundo, ele precisa ser diferente, porque o Senhor Jesus diz o seguinte: se o sal perder o seu sabor, para mais nada ele presta, a não ser ser jogado fora e pisado.
pesado isso. Mas não somente isso, nós também devemos ser luz do mundo. O mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas, mas nós temos que brilhar para que os não cristãos vejam a nossa luz brilhando e eles glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Daniel viveu na Babilônia, mas ele não foi influenciado por ela. Ele não se amoldou à ética e à religiosidade babilônica, mas ele fez a diferença tanto como estudante como primeiro-ministro. Ele vai fazer a diferença. Logo, em todos os aspectos da vida, nós temos que procurar entender pela perspectiva divina todos os aspectos da vida, pela perspectiva divina. Qual o pensamento de Deus a respeito? E como que ocorre essa transformação? Essa metamorfose? Repare que que essa transformação, ela acontece na mente. Ela é uma transformação interna. Interna. Em Efésios 4, de 22 a 24, olha o que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha só, nós vamos nos despir do velho homem, o nosso modo de pensar é renovado, 24. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades, olha só, provenientes da verdade. E que verdade é essa? Que vai causar essa transformação interna e na nossa mente. Quando o Senhor Jesus orava pela igreja, o Senhor Jesus orou por nós. Outro dia eu preguei isso. João, capítulo 17. O Senhor Jesus está ali orando por ele, pelos discípulos e por nós. Ele diz que o mundo nos odeia, mas nós não somos do mundo, como ele também não é do mundo. Mas ele entregou a palavra dele aos discípulos, ele entregou a palavra, e ele nos envia de volta ao mundo com uma missão. Mas ele deixa algo que nos capacita a vivermos neste mundo. João capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A capacitação do cristão no mundo é a santificação efetuada pela palavra de Deus, que é a verdade. Que é a verdade. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra com o agir do Espírito Santo que habita em nós. Debaixo de muita oração, e aqui eu estou falando dos meios de graça, a palavra, a oração, nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra de maneira devocional. Lembra que uma boa teologia nos leva a uma adoração. Nós precisamos orar, mas eu não descarto aqui a comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Olha aqui que Paulo também diz em Efésios 4, 15 e 16. Ele diz assim: antes, olha só, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, esse crescimento na verdade em amor só é possível na comunhão com os irmãos. Não tem como. Somente na comunhão. Percebam que essa mudança na nossa mente, ela tem que ser radical. Sabe aquela história, não, eu me converti, mas eu sou o mesmo? Alguma coisa está errada. Porque quando a conversão acontece na nossa vida, nós temos o Espírito Santo agora dentro de nós, começa um processo de uma transformação radical. Agora nós somos um novo homem, uma nova mulher, e essa mudança deve ser total, uma metamorfose.
de acordo com a verdade de Deus, Cristo e as Escrituras, debaixo de muita oração e também na comunhão com os irmãos. E como resultado, nós vamos influenciar, nós vamos fazer a diferença no mundo. É possível vivermos neste mundo sem nos tornarmos parte do sistema e da ética, e além de tudo, influenciarmos o mundo como sal da terra e luz. É possível. Mas muitas vezes as pessoas querem misturar uma coisa com a outra. Mas a transformação, ela é radical. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. Uma experiência boa, perfeita e agradável. Ainda diz assim, para que sejam capazes, versículo 12, de experimentar e comprovar, né? Capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando temos uma completa devoção a Deus, quando nós nos entregamos a Ele como um sacrifício vivo, quando a nossa mente ela é transformada pela palavra, pela oração e pela comunhão, então podemos dizer que experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Somente por meio da renovação santificadora, o cristão se torna sensível para experimentar a conduta que é da vontade de Deus para cada situação. Olha o que Calvino diz a respeito disso. Ele diz o seguinte: eis aqui o propósito pelo qual devemos revestir-nos de uma nova mente, a saber, para que renunciemos os nossos próprios conselhos e desejos, bem como ao de todos os homens, e para que nos volvamos exclusiva e inteiramente para a vontade de Deus. Agora, então, já não são os meus desejos, nem os meus conselhos, e nem os conselhos dos homens, de acordo com a ética deste mundo, mas a vontade de Deus revelada na sua palavra. Durante muito tempo, eu li esse texto, pensando sobre a vontade de Deus. A vontade, mas aqui, ele não está falando da vontade soberana de Deus. Vontade soberana de Deus, a gente sabe que ela é boa, perfeita, a gente pensa assim, né? Vou dar um exemplo. Tipo, com quem que eu vou casar? Né? Às vezes o jovem ele está ansioso e a gente fala, calma, Deus vai te dar o melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não fala assim? Quando a gente cita a vontade de Deus, Deus vai te dar o melhor. Mas aqui no texto, Paulo não está falando dessa vontade. Apesar de a vontade soberana de Deus ser boa, perfeita e agradável, aqui se refere à vontade da palavra. Eu acho que vai além, porque além da vontade de Deus ser perfeita e agradável na nossa vida, a palavra que nós lemos, as instruções, os preceitos de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Quando nós renovamos a nossa mente e nós obedecemos o que Deus diz, então eu experimento e comprovo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Eu vou poder comprovar, porque eu andei nos caminhos do Senhor. Como é bom quando a gente conversa com um cristão mais velho, né? Aqueles que já estão bem avançados, 70, 80 anos. E a gente vê muito desses homens e mulheres que viveram uma vida cristã. Tiveram lutas, tiveram dificuldades, passaram por problemas. Como é bom ouvi-los dizer assim, apesar de tudo, valeu a pena. A vontade de Deus,
Ela é boa, perfeita e agradável. Quantos homens e mulheres podem dizer, olha, seguir o que a palavra de Deus diz não é fácil, não é. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, mas cumprir os preceitos de Deus quando nós experimentamos, quando nós seguimos, quando nós obedecemos, nós experimentamos, nós podemos dizer o quanto essa vontade é boa, perfeita e agradável. Viver os princípios de Deus nos leva a experimentar a vontade de Deus. Eu estava ali pensando enquanto eu estava cantando, agora há pouco. E pensando da seguinte maneira, às vezes nós estamos ansiosos, nós estamos brigando com Deus, nós estamos com dificuldades, isso começando na minha vida, porque eu tenho lido pouco, porque eu tenho feito pouca devocional, porque eu tenho me humilhado pouco diante do Senhor, e a gente acaba brigando com Deus. Já viu alguém falar assim, eu estou bravo com Deus? Não adianta, você vai perder, pode ficar bravo tanto você quiser, né? Você sempre vai perder para Deus, Ele sempre está certo, e nós sempre estamos errados. Eu pergunto para você, como que você tem vivido? Você tem buscado os seus próprios conselhos? Ou dos homens? Ou você tem buscado exclusivamente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Boa, perfeita e agradável. Diante de tudo que Paulo disse aqui em Romanos 12, 1 e 2, ele resume o perfil da vida cristã. O perfil da vida cristã. E nos mostra, eu creio, como que nós podemos vencer a nossa estagnação espiritual ou uma desobediência contínua. Gostaria de dar aqui uma aplicação final. Paulo ele começa rogando pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. De acordo com tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós estávamos perdidos e mortos por causa do pecado. Estávamos perdidos e mortos, mas Ele nos predestinou, nos amou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, nos fez justos diante de Deus Pai. Ele nos glorificou, a obra é completa. É completa. Mas muitas vezes nos falta interesse de sermos santos. Nos falta interesse de buscarmos, de fazermos uma entrega total a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que tem essa frieza dentro de nós? Por quê? Paulo, ele fala aqui, quando a gente olha para ele diz assim, rogo-vos pelas misericórdias. Como que Paulo termina o capítulo 11? Ele termina com uma adoração a Deus, uma doxologia a Deus, diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa meditar na obra de Cristo. Sabe em quem que a gente precisa ir? Em Cristo. A gente precisa entender tão grande salvação, meditarmos em Cristo, meditarmos na obra de Cristo. E quando nós meditamos diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, então só nos resta o quê? Adoração e entrega. A chave está aqui, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, diante de tudo aquilo que Cristo fez por vocês, se entreguem. Mas se entreguem de maneira total. Deixe que a mente de vocês seja transformada.
Que uma metamorfose aconteça dentro de você e você viva os preceitos de Deus. E se você viver os preceitos de Deus, você vai poder dizer que experimentou a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ir para Cristo. Nós precisamos entender a suficiência de Cristo. Nós precisamos entender quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Mas eu vou dizer, isso não vai acontecer se eu não ler a Bíblia. Isso não vai acontecer se eu não participar da comunhão. Isso não vai acontecer se eu não me dobrar cada dia mais e mais diante de Deus em oração. É uma entrega. E quando eu penso em entrega, às vezes não é fácil. Lembra de Abraão? Deus pediu para Abraão o seguinte: olha, pega o seu filho, você vai entregar ele para mim. Às vezes a gente não quer. A gente não quer porque a gente tem medo, está cansado. Mas quando nós entregamos, Deus é um Deus que provê. Não tenha medo. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de ser um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir os preceitos do Senhor. Nem que Ele te chame para ser missionário. Nem que Ele te chame para qualquer coisa. Não tenha medo. A vontade de Deus, tanto a soberana, quanto os seus preceitos, é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos exorta a olharmos para dentro de nós e vermos como nós estamos vivendo. E quantas vezes, ó Deus, nós estamos frios, porque nós não temos olhado para a obra de Cristo, para a suficiência de Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós. Isso faz com que tenhamos medo de uma entrega total, ó Deus. Por isso eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa entrega, ó Deus. Que possamos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. E que a nossa vida seja um culto vivo para o Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Gostaria de chamar os presbíteros.